Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha pelos diversos meios de comunicação, pela internet, pelo WhatsApp, por outra ferramenta que faz uso da internet, pelo rádio, você que nos acompanha por alguma emissora de rádio, nosso abraço, nosso carinho, direto do Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e também Santo Inocêncio em Tomazina, o Evangelho Dominical, o Evangelho que a Igreja ouve no domingo, dia do Senhor. E está se aproximando o domingo, já vivendo essa experiência mística do dia do Senhor. Domingo que é dia de nos encontrarmos com a nossa família, ou se moramos longe, pelo menos mandar um WhatsApp, dar uma telefonada, enfim, mostrar que estamos vivos, que estamos rezando uns pelos outros. Domingo também é dia de lazer, pois o homem não vive só de trabalhar, de estudar. Também é importante termos momentos de lazer em nossa vida. E muitas vezes quando falamos em lazer, achamos que o lazer é somente atividades físicas, mas também talvez você não pode se levantar aí da sua cama, do seu quarto, sair da sua casa. Mas quem sabe curtir um filme, comer uma pipoquinha, às vezes jogar um jogo aí com a sua família, um baralho, um dominó, enfim. Viver o domingo de um dia diferente dos outros dias da semana. E o principal, rezar, dedicar o dia a Deus. Domingo, dia do Senhor. Nós, católicos, temos o preceito dominical de irmos à Santa Missa. E quando que começa esse preceito? O preceito dominical começa ao entardecer do sábado. Então, se você for à missa sábado depois das 6, ali ao entardecer, ao finzinho da tarde, você vai perceber que a missa já tem cunho dominical. As leituras já são de domingo, as orações já são de domingo. Então o preceito dominical começa ao entardecer do sábado, que na liturgia nós chamamos de véspera, primeira véspera do domingo. Então nós vivemos o entardecer do sábado durante todo o domingo, até o findar do domingo, a segunda véspera e tudo mais. Então é dentro desse espaço de tempo que nós temos o preceito dominical de irmos à Santa Missa. Talvez você é cristão, mas não é católico, mas você também tem o preceito de ir para o culto, de ir para o encontro com a sua comunidade, com a sua congregação e tudo mais, certo? E aqui quem vos fala é o Padre Marcelo Gonçalves Mendes, sou vigário paroquial da paróquia e santuário diocesano de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e também Santo Inocêncio em Tomazina, aqui no estado do Paraná. Sou vigário paroquial do nosso pároco, reitor, Padre Pedro Claudino Nunes, que apoia este trabalho, confia este trabalho a mim, de realizar, de evangelizar através da internet e através da rádio, certo? E o objetivo desse quadro, desse programa, que podemos dizer, é apresentar para você o Evangelho Dominical, primeiramente o Evangelho Dominical, e lançar algumas chaves de leitura. Não tem como nós fazermos uma exegese bíblica completa do texto, porque o tempo não nos é propício para se fazer uma exegese mais aprofundada do texto. Nós precisaríamos aí estar numa sala de aula, num tempo maior, com toda uma preparação. Mas aqui eu lanço algumas chaves de leitura para principalmente despertar no seu coração, de modo especial aqueles que são católicos, o desejo de ir à Santa Missa.
E lá na Santa Missa, aí sim, o padre, dentro do contexto litúrgico, em consonância com a primeira leitura, com a segunda leitura, com o responsório, que no caso é um salmo, aí sim fazer uma homilia mais completa de toda a liturgia da palavra. Aqui vamos apresentar o Evangelho Dominical e algumas chaves de leitura. Vamos adentrar ao quarto domingo do tempo comum, só para lembrar o que é o tempo comum. Então, dentro do nosso ano litúrgico, o ano litúrgico é dividido em tempos. Ele começa no tempo do Advento, depois tem um longo processo, temos o tempo do Natal, claro, o Advento que prepara para o Natal, depois uma longa caminhada chamada de tempo comum. Dentro, mais ou menos ali do tempo comum, dá-se uma pausa, entra o tempo da Quaresma, depois o tempo pascal, depois retorna para o tempo comum. Esses outros tempos, Advento, Natal, Quaresma e Páscoa, eles são tempos mais específicos de uma temática. Agora, o tempo comum são temáticas mais amplas, que mostram a caminhada de Jesus no seu ministério durante aproximadamente os 3 anos que ele exerceu o seu ministério, formando os seus discípulos, apóstolos, e depois aí ele vai para o céu, para junto de Deus, e permanece com a igreja. Certo, quarto domingo do tempo comum. E em cada domingo a igreja nos apresenta um trecho do Evangelho. Estamos vivendo o ano B. Então, o ano B é dedicado ao evangelista Marcos. Então, são 3 anos. Ano A, Mateus, ano B, Marcos, e ano C, Lucas. Estamos no ano B. Ano B, então, no ano B, vamos ouvir o evangelista Marcos. Marcos, é um evangelho bem sucinto, pois ele nos apresenta, ele quer dar a sua intenção, a intenção do evangelista Marcos, o ser humano Marcos, dentro do contexto do primeiro século, foi de escrever esse evangelho para evangelizar, para levar o Cristo, falar do Cristo para a comunidade dos romanos, pessoas da cidade de Roma que tinham se convertido ao seguimento de Jesus de Nazaré, o Cristo. Então, o Evangelho de Marcos, ele é bem simples em comparação com Mateus, com Lucas e principalmente com João. Então ele é simples, objetivo e possui uma mensagem muito profunda. Vamos ouvir então o trecho de Marcos hoje. Marcos capítulo 1, versículos de 21 a 28. Então neste domingo, toda a igreja católica no mundo todo, a igreja de rito romano, latino, romano, ouve este evangelho. Isso mostra a universalidade, a unidade da igreja. É você que não pertence à igreja católica e que acompanha, que todo dia acompanha o evangelho, pode beber da palavra de Deus também, porque é texto sagrado, texto do evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos 1, 21 a 28. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso?"
um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã, pessoa amada do Cristo ressuscitado. Aqui é o Evangelho Dominical, no nome deste quadro, Evangelho Dominical, direto do Santuário de Tomazina. E quem vos fala é o Padre Marcelo. E este Evangelho nos mostra uma atividade interessante de Jesus. Jesus vai à sinagoga. Por que ele vai à sinagoga? Para encontrar com pessoas. Jesus, ele ia ao encontro das pessoas. No Evangelho de hoje, vemos Jesus em seu trabalho missionário. Saía de si, ia ao encontro daquele que precisava. Ele percorre a região da Galileia. Lembrando que a terra de Jesus, chamada de Palestina, era dividida em algumas províncias. Ao norte, Galileia, no meio, Samaria, e ao sul, Judéia. Judéia, onde fica Jerusalém, onde fica Belém. Quem conhece a Terra Santa sabe muito bem que estou falando. Ele percorria a região da Galileia, um lugar pobre, um lugar de gente simples, fazendo-se presente nos lugares mais necessitados e afastados. Jesus vai nas aldeias, nos pequenos povoados, nas cidades, do lago de Genezaré, do lago da Galileia, lugar de muitos pescadores. Jesus visita as comunidades em todos os cantos e lugares. Ele escolhe um lugar para ele ficar um tempo mais longo, que é a cidade de Cafarnaum, uma cidade litorânea às margens do mar da Galileia, uma cidade pesqueira, onde ele encontra grande parte dos seus seguidores. Cidade que possui um importante entroncamento de estradas, o que facilitou muito a pregação de Jesus, o projeto missionário de Jesus de anúncio do reino de Deus. Jesus conversa, anuncia, convida, chama, convoca o povo. Vem de todos os lugares, pois a fama daquele jovem de Nazaré, jovem galileu, como canta a música do Padre Zezinho, daquele homem que saiu de Nazaré e foi agregando um número grande de seguidores. O povo vem para escutá-lo. Jesus acolhe a todos porque Ele quer que todos descubram o sabor do reino de Deus. Que todos ouçam a boa notícia, a boa nova, o Evangelho. Todos. Jesus não faz discriminação. Jesus não faz distinção. Ele começa seu trabalho numa sinagoga. Sinagoga que era um lugar que o povo judeu ia para ouvir a palavra de Deus. Vamos lembrar como que o judaísmo, o judeu vivia a sua fé, como era a liturgia judaica. Havia o templo em Jerusalém, que todo judeu, pelo menos uma vez ao ano, tinha que ir. E nas demais cidades haviam as sinagogas, uma instituição que era importante para a escuta da palavra e a partilha da palavra. Jesus vai a esse lugar porque sabe que ali havia muitas pessoas para ouvi-lo. É na sinagoga que Jesus transmite seus ensinamentos. O povo gosta de ouvir os ensinamentos de Jesus, porque ele fala com vida, porque ele fala com vitalidade. Jesus fala numa linguagem simples, que todo o povo entende. E o evangelho deste domingo vai mostrar Jesus numa sinagoga, num dia de sábado, um dia de preceito muito forte para o judeu. E ir à sinagoga era de lei. Na sinagoga de Cafarnaum, havia um homem possuído por um espírito mau, por um espírito impuro. Vamos lembrar que naquela época, na mentalidade da época, tudo estava misturado. Então,
Haviam doenças, enfermidades, possessões demoníacas, males. Então era difícil ter um quadro clínico do que era realmente uma possessão demoníaca, do que realmente era um distúrbio psicológico. Então a medicina não estava avançada como hoje. Mas havia sim possessões demoníacas. Pessoas que querem interpretar o evangelho apenas com pressupostos racionais. Temos que levar em consideração que o demônio é um ser que existe. E o texto de hoje nos mostra que Jesus, o poder de Jesus está acima de todo o poder, seja o poder terreno natural, seja o poder préternatural, ou seja, um poder que está além das forças naturais, mas que não é sobrenatural, porque o sobrenatural é aquilo que vem de Deus, é aquilo que é divino. Jesus sim possuía um poder sobrenatural. Na época de Jesus, os escribas, o povo, os doutores da lei, o povo que era responsável pela religião da época, ensinavam que as doenças eram frutos da ação demoníaca. Todas as doenças. Os doentes eram malditos na mentalidade deles, por isso não deviam ser abandonados, marginalizados, excluídos das comunidades. Aqueles que estavam possessos, aqueles que possuíam todo tipo de doença. Por mais que precisassem do apoio, do carinho, da solidariedade, Jesus faz o contrário. Ele acolhe. Ele começa o seu ministério acolhendo, curando doentes, expulsando demônios, realizando exorcismos, agindo em favor dos doentes, agindo em favor dos possessos, dos marginalizados. Jesus realiza uma nova imagem de Deus, revela uma nova imagem de Deus, o Deus que é amor, o Deus que é bondade, o Deus que é misericórdia. Então, a partir dessas chaves de leitura, meu irmão, minha irmã, você pode fazer a experiência com Deus, aí na sua comunidade, aí na sua capela, na igreja matriz que você participa, no santuário. Você que mora nas imediações de Tomazina, nós temos missas dominicais, sábado à noite, 19h30, domingo de manhã, 9 da manhã, e à noite, domingo, 19h30. Então fica o convite, meu irmão, minha irmã, venha participar conosco, ou participe aí na sua comunidade também. Alegria imensa em poder falar contigo, alegria imensa em poder chegar até a sua casa com a palavra de Deus. Quando eu faço missão, quando era seminarista, fazia muita missão e entrava nas casas e sempre dizia: muito obrigado por ter aberto as portas da sua casa. Nós só deixamos entrar em nossa casa pessoas que nós confiamos. Então, se você deixou entrar esse áudio na sua vida, na sua casa, na sua família, é porque você confia. Confia nos padres, confia na igreja, confia nos evangelizadores e missionários do Senhor. Muito obrigado. Queremos então concluir com a bênção que vem do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, meu irmão, minha irmã, pessoa amada do Cristo ressuscitado, a bênção que vem do céu, a bênção que vem do coração de Deus, a bênção que vem do Senhor, porque o Senhor é a luz do mundo, como Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, abençoado domingo. Viva, viva o dia do Senhor com intensidade. Faça o seu encontro com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigado.